Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Civil do Estado do Paraná 2020. E nessa aula nós vamos continuar resolvendo assuntos e questões de acordo com o conteúdo do edital, mas sempre lembrando, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da Polícia Civil do Paraná 2020, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e vamos acompanhar o assunto que eu tenho para conversar com vocês agora, que é sobre as permissões de acesso a arquivos e diretórios dentro do Ubuntu e algumas simbologias importantes que algumas provas gostam de cobrar. Acompanha comigo, eu preciso que vocês lembrem, antes da gente entrar na prática, de 3 letrinhas importantes. R, W e X, certo? Quando falamos sobre permissões de arquivos e diretórios, o R significa read, que é a leitura do arquivo. O W significa write, que é a ideia de escrita, de gravação em relação àquele arquivo. Isso, quando eu tenho permissão de escrita. E quando eu tenho também permissão de execução, aí nós vamos pensar no X. Então, R, leitura, W, escrita, e o X, execução. Pois bem, como é que isso aparece? Eu vou mostrar para vocês daqui um pouquinho na prática, mas olha esse esqueminha que eu montei aqui para vocês, pessoal. Em relação às permissões, vai aparecer na lista de permissões do arquivo aproximadamente como esse exemplo aqui, onde essa primeira parte aqui, o primeiro elemento que vocês estão enxergando, deixa eu até deixar mais fácil para vocês enxergarem, que é esse traço aqui, pode aparecer no lugar desse traço também um D. E o que significa? Se isso é um arquivo regular, um arquivo, ou se é um diretório. Se for um arquivo, vai aparecer um arquivo regular, um traço. Se for um diretório, vai ser um D. Isso nessa primeira posição, certo? Já nessa segunda posição, que tem 3 letrinhas aqui, ó, R, W e X, essa é a posição das permissões do proprietário, certo? Como tem R, W, X, significa então que esse proprietário está com permissão de leitura, de escrita e de execução. R, W, X, leitura, escrita e execução. Essa outra parte que nós temos aqui logo depois são as permissões para o grupo. E aí também poderia ter leitura, escrita e execução. Só que nesse caso aqui, percebe que ele está com permissão de leitura e escrita, mas não tem o X, portanto, não tem a permissão de execução. E essa última parte aqui significa também em ordem, leitura, escrita e execução para outros usuários, que nesse caso, como só tem o R aqui, só tem a permissão de leitura, mas não tem a permissão de escrita e não tem a permissão de execução. Por quê? Porque se tivesse, teria que aparecer aqui o R, leitura, depois do R teria que ter um W, que seria a escrita, e depois do W um X, que seria a execução. Como só tem o R, quer dizer que para outros usuários, aqui é só leitura, não tem permissão de escrita, não tem permissão de execução. Então é importante que a gente saiba, eu botei até cores diferentes aqui só para mostrar, ó, que nós temos a primeira parte, o elemento indicando se é arquivo ou diretório. Se tivesse um D aqui seria diretório, como não tem, é um arquivo. Depois vem as permissões do proprietário, depois as permissões do grupo e depois as permissões para outros usuários. Agora alguém vai me perguntar, professor, e na prática, como é que a gente vê isso? Então vou mostrar para vocês aqui. Estou na tela do meu Linux Ubuntu, nós vamos acessar agora, clicando aqui no botão mostrar aplicativos, nós vamos acessar a tela do terminal. E sempre eu faço isso aqui com vocês, eu amplio a tela do terminal para que vocês possam enxergar melhor. Chegando na tela do terminal, eu vou acessar aqui um diretório chamado documentos, onde eu tenho os meus arquivos. Então vou digitar cd documentos, que é o diretório, o comando cd é para acessar o diretório e documentos é o nome do diretório. Então cd documentos acessa o diretório documentos. Se eu só aplicar o comando ls, ele lista o conteúdo do diretório, mas observa, lista só com o nome dos arquivos e diretórios que estão dentro desse diretório. Se eu quero ver as permissões, o ideal é usar ls para listar o conteúdo do diretório, espaço, traço L, porque aí quando eu faço isso, ls traço L, ele me mostra não só os arquivos que estão dentro desse diretório, mas aparece aqui as permissões de cada arquivo ou diretório. Percebe aqui nesse exemplo que aparece assim, ó, drw
XR-XR-X. Isso para o diretório provas. Como é que eu sei que é diretório? Porque tem D no começo. Aí eu sei que esse é um diretório. RWX dizendo que tem permissão para o proprietário de leitura, escrita e execução, que significa esse RWX que apareceu aqui depois do D. Depois vem mais 3 posições, que aqui aparece R-X. O que significa esse R-X? Que tem permissão para o grupo de leitura, R, daí não tem permissão de escrita, tá um traço, e execução com o X. E para os outros usuários, agora vamos ver para os outros usuários aqui, ó, também tá R-X para outros usuários, que é leitura, não tem permissão de escrita e tem a permissão de execução, que é o X. Quando eu pego um arquivo, vamos pegar um arquivo agora, esse arquivo aqui, ó, esse arquivo aqui. Como é que tá as permissões da historinha? Tem o traço indicando no começo que é arquivo, RW, permissão, então, de leitura e escrita, depois R para o grupo de leitura e R para outros usuários de leitura também. E assim a gente vai lendo as permissões de cada arquivo ou diretório. Bem, agora que a gente já viu na prática isso também, pessoal, vamos ver em questão de prova, de concurso. Isso é importante. Vem comigo dizendo assim, no Linux Ubuntu, quando um diretório tem as permissões drwx, r-x, r-x, significa que o proprietário tem permissão. Observa, ele só está pedindo do proprietário. E do proprietário é assim, esse D indica que é um diretório. Aí as 3 próximas indicações são as indicações do proprietário, porque as outras 3 aqui é do grupo e as outras 3 dos outros usuários. Então, como ele quer só do proprietário, nos interessa, depois do D que indica que é diretório, essas 3 indicações. R indicando que é leitura, W que é escrita e o X execução. Então, significa que o proprietário tem permissão de leitura, escrita e execução, que nós encontramos aqui na letra A de América como a resposta certa. Como era só do proprietário que ele queria, aqui na letra B dizia somente de leitura e execução. Não, o proprietário tem também a permissão de escrita. Na letra C, somente de leitura. Não, também tem de escrita e de execução. A letra D, somente de execução. Não, tem de leitura e escrita também. E a letra E, inválida. Não, não é inválida. Isso é uma descrição válida, porque o D ali indica que de fato é um diretório. Então aqui, resposta dessa questão, sem dúvida nenhuma, nossa letra A de América. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e não esquece de deixar comentários dizendo o que vocês estão achando dessa série de vídeos. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!